acontece na LGPD é o seguinte, ela tem um aspecto diferente. Se você sofre auditoria e você não está em acordo, a lei prevê que você vai pagar uma multa que pode ser diária, entendeu? Então imagina que sua empresa tem um faturamento X lá, e a multa é diário, e a multa é de meio X por dia. Vale a pena você fechar sua empresa uma semana para adequar do que ficar em desacordo com a lei? Então, eu acredito que nesse esforço inicial para adequar a empresa, a mão de obra que a gente tem hoje no mercado não está adequada. O gerente de TI tradicional está preocupado lá com gestão de projetos, metodologias ágeis e outras coisas. Então, eu acho que nesse esforço inicial vai se precisar, quem estiver preparado acho que vai ganhar muito dinheiro. Principalmente quando a gente tiver um caso tipo assim, Sadia toma multa de 40 milhões. Entendeu? Eu acho que é aí que a gente vai começar a ver uma movimentação, quando começar a onerar as empresas. E aí isso vai dar visibilidade primeiro dos grandes para os médios e dos médios para os pequenos. Uma discussão que a gente tem toda vez que a gente vai palestrar na OAB de Santos, lá, quando a gente vai assistir as palestras, é os advogados perguntando, e o meu escritório? Eu preciso estar adequado? Sim. Você está tratando o dado do seu cliente. E as pessoas perguntam, e como que eu vou adequar? Certo? Então a gente imagina que esse esforço, primeiro, os bancos, instituições financeiras, eles não estão muito preocupados com isso aqui. Por quê? Eles já estão adequados a GDPR, ISO 27001 e outros. Isso aqui para eles é uma rotina que eles só estão revendo para poder entrar em compliance. Quando a gente vê grandes nacionais que não tem muita transação com o exterior, não estão em compliance com a GDPR, que imagino que vai ser o primeiro foco, começarem a tomar multa, aparecer na mídia, isso vai cascateando para os médios e para os pequenos. Certo? Respondendo a sua pergunta, eu acho que inicialmente, na minha opinião, vai ter um esforço sim em contratar muitas consultorias. Mas com o tempo, isso vai acabar se dissolvendo no mercado, vão surgir novos profissionais, mas quem começar primeiro está na frente. Posso só certo? acrescentar uma informação? A certificação para DPO existe. Só que DPO, como eu disse, é uma terminologia da GDPR. Então, se você certifica DPO, você está certificado DPO da GDPR. A LGPD é encarregada de dados. Existe a certificação, inclusive eu estou estudando para ela, que é a LGPD Essentials, né? Que são os, digamos, a essência da LGPD. Ela não faz parte da trilha da certificação DPO da EXIM, mas ela está dentro. Mas eu acho que isso, assim que eles já devem estar pensando em alguma coisa parecida, eles devem estar esperando só, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, a NPD, para ver o que ela vai exigir, como que vai funcionar, né? Porque não tem como dar treinamento sem saber o que você precisa ensinar. Então acho que o caminho vai ser esse. Mas acho que vai ser bem parecido com a GDPR e o treinamento siga no mesmo sentido. Ok. Depois disso, a pergunta? Sim. Pode passar. Bom, como eu estava falando, a lei ela prevê lá no inciso que diz assim, olha, a autoridade nacional ela pode liberar as empresas de acordo com o código. Está previsto lá. Mas a gente sempre entra no caso, né? E se não dispensar, como vai ser feito? Será que a gente consegue, como desenvolvedores, advogados, pensar num serviço que seja massificado para a pequena empresa estar de acordo com a LGPD? Será que existe essa possibilidade? Como a gente estava conversando aqui no início da palestra. Hoje a gente tem um Reclame Aqui, que você vai lá e reclama e isso vai parar na empresa. Vira um canal de atendimento. Será que a gente vai conseguir ter uma startup que vai ser criada, né, que vai realmente conseguir garantir que a pequena empresa esteja alinhada com a LGPD? Pode passar. E aí vem um tópico que é o que a gente vem trazer aqui para os desenvolvedores. Tá? A LGPD ela vai trazer um cenário que é muito favorável ao surgimento de novas startups. Tá? E o que essas startups elas podem fornecer de serviço? As low techs, né? Serviço de consultoria. Olha, eu padronizei a minha empresa aqui. Já está tudo de acordo.
mas eu quero ver se realmente está. Quero verificar se eu estou em compliance com a LGPD. Então vai surgir um ambiente muito favorável para novas consultorias. DPO, que é o que a gente está falando, vai surgir startups especializadas em tratar isso. Só vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar, fazer uma propaganda aqui, de uma startup chamada Contabilizei? Sim. Todo mundo, assim, 80% da galera conhece. Por quê? Contabilidade era uma coisa massiva, chata, burocrática. Os caras fizeram uma startup que você paga um valor fixo e eles resolvem os problemas para vocês. Então, eu imagino, e acredito que a galera das startups também já esteja com essa visão, que vai surgir startups nesse sentido, de desburocratizar isso e talvez oferecer um serviço massificado para a LGPD. Outra coisa que vai ser necessário, relatório de impacto. Relatório de impacto, você tem lá o seu banco de dados, você mapeou os seus dados, qual é a finalidade e afim. Você tem que montar esse relatório. A LGPD não traz um anexo de exemplo de relatório de impacto. Ela diz, ó, o relatório tem que ter isso, isso e isso. Tem que estar lá a finalidade, tem que estar lá o que você vai fazer se o dado vazar, qual dado pode ser vazado. E talvez para uma empresa, uma startup, ela tenha que fazer isso uma vez. Pode ser que vala mais a pena contratar uma startup nesse sentido, um consultor para poder fazer esse relatório. Ao invés dela ter lá fixo um cara só para fazer isso uma vez, que depois vai manter. Treinamento, como a gente viu, tem que ter treinamento, a gente ainda não sabe como esse treinamento vai ser regulado. Se você vai ter que apresentar no relatório de impacto que sua empresa recebeu o treinamento. Auditoria, tá? E quando eu falo auditoria, dependendo da norma ISO que você está seguindo lá, você tem os pen tests, né? Teste de penetração, onde você verifica se realmente a sua rede está segura, se o servidor está seguro. Talvez para a LGPD a gente tenha que ter também esse tipo de auditoria externa. Não sabemos ainda como a NPD vai regulamentar isso. Certificação. A gente não tem ainda grandes entidades certificadoras trabalhando nisso. Mitigação de danos. Então, por exemplo, eu contratei uma empresa, ela fez o plano de impacto lá, mas como o Dr. Matheus citou, tem coisas que estão aliás à nossa vontade. O dado pode ser vazado. Eu tenho um plano. Dado vazou, eu posso contratar uma empresa especialista em fazer essa mitigação de danos. Tá? O que a gente tem como noção de mitigação de danos o titular tem que saber que o dado vazou. Então, se eu dei meu dado para o Facebook e o Facebook perdeu meu dado, o Facebook tem que provar que eu estou ciente desse dado. Olha, eu comuniquei, eu tenho aqui uma gravação, um e-mail, alguma coisa provando isso. E outras medidas de mitigação. Então pode ser que surja uma startup voltada para a mitigação de danos. Tá? E elaboração do PSI, né, do Plano de Segurança da Informação. Pode passar. E aí vem a dúvida. E a gente? Bom, eu não quero trabalhar com a LGPD, eu já estou feliz, eu sou DBA, eu sou arquiteto, eu sou desenvolvedor. O que eu tenho que saber para adequar o meu dia a dia à LGPD? Bom, eu coloquei aqui algumas coisas mais óbvias e no final aqui um caso peculiar que está previsto na lei. Se você trabalha com modelagem de dados, arquitetura, você vai ter que ter um carinho maior na sua modelagem. Por exemplo, eu estava conversando com o Dr. Matheus no caminho, um caso muito famoso, todo mundo já passou por isso, quando você vai na farmácia e pede seu CPF. Aí falam assim, você só ganha o desconto se você dá o seu CPF. E você às vezes ganha 10 centavos, mas você dá seu CPF. Por que a farmácia precisa do seu CPF? É para ter lá o plano de saúde para ajudar o desconto. Não é. Eles estão vendendo seus dados, seu perfil de consumo. Então tem um caso que a gente costuma falar muito. Imagina que você vai na farmácia e está comprando remédio para uma doença X. Pergunta uma coisa. Certo?
Atrelar meu CPF, a minha compra, olha, tipo assim, seria um dado não tão sensível, certo? tá? Principalmente porque você só vai saber que eu sou eu se tiver contato com a Receita Federal, entendeu? Nesse sentido aí, acho que não, pode não ser isso daí. Você dá ID da compra fulano, comprou remédio de cabeça. Certo. O CPF, até uma dúvida que a gente tinha no começo, né? A gente achava que o CPF é um dado sensível, mas não é. Qual que é o problema da compra na farmácia? Você comprou lá o remédio para uma doença grave. A farmácia tem seu dado. Ela pode vender para um plano de saúde. E o plano de saúde, se você tentar contratá-lo, ele vai ver que você comprou o remédio para aquela doença e falar assim, olha, seu plano não vai custar R$200, vai custar 2.000. No Só caso, que assim, aí- eles dão só o meu CPF Exato. e aí quando eu for tentar contratar, vai aparecer o CPF e eles cruzam o dado. Sim, Isso acontece. isso Isso acontece. acontece. Não tenha dúvida. Só que acontece, com o LGPD, apresentando esse relatório de que o seu plano vai estar mais caro, você vai poder pedir revisão manual. Feita por uma pessoa. Ela vai ter que pegar lá a sua ficha e dizer. E aí ela vai ter que dizer, olha, o seu plano saiu mais caro por causa disso. Só que aí, o plano de saúde vai dizer que tem um dado irregular seu? Não. Entendeu? Então isso é o que a gente tem movimento em relação a essa parte de dados. E aí entra uma parte que os desenvolvedores vão saber um pouquinho melhor aqui. Integridade de dados. A pessoa pode solicitar que aquela compra dela seja excluída. Olha, eu não quero que a minha compra apareça. Só que acontece, eu excluindo aquela compra, eu perco a informação no financeiro, eu perco a informação no contábil, eu perco a informação nas vendas. Então eu não posso simplesmente deletar aquela informação. Hoje em Como dia que eu se vou trabalha fazer? muito com soft delete, você só flaga que não está lá. Você não pode fazer isso na LGPD. Você vai ter que realmente excluir. Excluir fisicamente? Sim. É, A lei vai fazer uma prevê revolução no mercado. eliminação dos dados. Ela não diz como. Ela fala assim, ó, você pode escolher a forma de eliminação, mas ela não diz como. No caso, você pode só desatrelar aquela compra da pessoa, né? Exatamente. O que a gente pensou foi o seguinte, É mais lógico, né? entrando um pouquinho no aspecto técnico, aquela chave estrangeira que atrelar a pessoa à venda pode receber nulo. Se tiver nulo, deletei, eu não consigo mais atrelar Vira um aquela dado conta da órfão. pessoa. Então vai exigir um esforço de modelagem para a gente saber, bom, aquela relação tem que estar aberta para receber nulo, não pode ser not null. E outras coisas assim. Por exemplo, simples. E o legado? Exatamente, isso é uma coisa que a gente conversa bastante também. Uma coisa importante falar é que logo na primeira página, o legislador da LGPD colocou assim, independente do meio. Então vamos supor que a sua empresa tem 100 anos. Você tem 90 anos de papel lá. Você vai ter que adequar 90 anos de papel à LGPD. Ah, mas eu acho que ele quis dizer, no caso, softwares legados, né? Sim, tudo Vai bem, ter que software adequar também? novo, eu vou lá e Sim, com modelo, certeza. eu crio alguma forma de... Agora, TOTOS, por exemplo, tem lá Nossa, SAP. bem Você, lembrado. você entende, é porque assim, quando a gente fala de empresas grandes, elas já estão meio que adequadas à GDPR de alguma forma. Então as empresas grandes não vão sofrer tanto esse impacto. Mas imagina que eu tenho a minha empresa lá, que eu comecei ela em 95, hoje eu tenho 10 funcionários, eu tenho 17 anos, 19 anos de software desenvolvido. Eu vou ter que adequar meu software para a LGPD. Nossa. Isso vai exigir pessoas capacitadas na modelagem, que consiga rever esse sistema, tenha conhecimento do legado, e aí a gente vai precisar de pessoas, né, com conhecimento em LGPD para COBOL, para Java, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que Ou seja, impacta todo mundo. né? Mesmo aquele pessoalzinho que, estou fora do mercado porque eu sou de COBOL. É uma grande chance, né? Sim, eu vou chegar lá exatamente no que você está falando. Políticas de uso, que eu acho que o que está mais óbvio para a gente é falar sobre política de uso. Então eu não vou poder mais ter aquele termo lá de 500 páginas, porque cria, como o Dr. Matheus falou, o vício de consentimento. Eu só quero usar, ok. Então as políticas vão ter que ter lá formas muito mais claras, você vai ter que dar permissões específicas para cada um dos usos. Olha, eu autorizo que
que mostre meu nome, eu não autorizo a venda e assim por diante. Desculpa interromper, mas não sei se vocês têm Nubank. O contrato do Nubank é muito simples. Sim. Muito simples. É um exemplo que eu dou aqui para quem tiver curiosidade, né, de fazer a leitura. É o contrato do Nubank. E aí, conversando, né, a gente está sempre revisando a lei, parece que sempre a gente tira um coelho da cartola da lei lá, sempre a gente descobre uma coisa nova. Revisando essa lei nos últimos dias, a gente descobriu que ela afeta, inclusive, o pessoal de UX. Cara, mas eu tô ligado no design, na psicologia, por que eu tenho que saber da LGPD? A lei no artigo 12, parágrafo 2º, diz assim, ó, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para fins dessa lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural. Não é isso que o X faz? Olha, o cara clicou primeiro nesse botão, viu primeiro esse menu, então eu vou colocar assim. A gente tem ferramentas hoje que fazem facilmente mapeação de como o usuário navegou no site. Navegação no site é dado pessoal. Você não coloca lá o IP, olha, o IP, o 92, não sei o que, navega dessa forma. Isso é dado pessoal. Na verdade, é uma tag HTML chamada Data Refigure, né? Que é de onde você veio, né? Sim. Então, tipo, é mais fácil, não é só tirar isso. Aí, como o Rodrigo falou, a gente pensa primeiro em como não estar incluído, né? Olha, talvez eu não precise saber como o Theo navega, mas eu preciso saber como o usuário do meu site navega. Não vou guardar a informação de onde ele veio. Não tenho o IP dele, não tenho a região. Só vou guardar o perfil dele. E aí tem um adendo aqui. Se identificar. Então, a gente vê que a lei, ela se aplica a todos a tecnologia. Assim, quando a gente começou a estudar, a gente nunca imaginaria que um profissional de design, de user experience, teria que se adequar à LGPD. São coisas simples, mas que talvez você tenha um banco lá legado de 10 anos atrás, que você gravou o que cada usuário fez durante cada transação. Para você manter esse dado identificado, você vai ter que pedir autorização do titular. Como isso vai ser feito? Vai caber a cada empresa definir. Então é uma ação ativa da empresa. Se ela já tem aquele dado, ela vai ter que correr atrás para poder pedir autorização. Sim. E não o cliente se preocupar em ir atrás para poder não permitir. Na verdade, é os dois. Você pode chegar, por exemplo, tem a empresa lá, o site, não sei, alguma coisa do esporte. Você pode chegar lá e perguntar, você tem dado comportamental meu? Se você tem, eu quero que exclua. Entendeu? A gente está sentindo ainda como vai ser a LGPD. Na prática, a gente vai saber a partir das jurisprudências, as coisas que foram feitas. Então, mas a lei já está regulamentada? Sim, já está publicada. Então, ela não tem, ela está no período de vacância, no caso. Então, mas se ela já está regulamentada, isso tem que estar claro, né? Porque assim, é uma ação da empresa, porque isso envolve um investimento pesado. Sim. Dela pegar e fazer todo o retroceder nos dados que ela já tem e legalizar, ou é o usuário que tem o direito de ir lá chegar e pedir para excluir. Sim, é os dois. Como a gente falou, a gente tem a visão de que a NPD vai trabalhar sobre denúncia. Então, se você sabe que aquele site capturou lá as informações durante anos, você pediu para eles excluírem, eles disseram assim, olha, não temos os seus dados. Você vai ter que ir na NPD fazer uma denúncia. E a empresa vai ter que provar que não tem dado seu. Então, entre as duas partes. Claro, em contrapartida da multa, vai valer muito mais a empresa corrigir isso. Então, mas eu estou me referindo a outro caso. Tá. Do tipo, chega um funcionário da ANP lá, um fiscal, e vai olhar a empresa que tem lá não sei quantos terabytes de dados. Sim. Aí para ver se ela já foi lá e tirou a chave estrangeira lá que identifica as transações atrelando ao usuário. Ou seja, se foi identificado que ela não fez isso, ela está correndo risco de multa. Sim. Ela não teve nenhuma denúncia anônima. Ela não teve denúncia.
Ela simplesmente foi fiscalizada. Ela tem que ter feito isso? Lá na lei está falando que ela tem que ter feito isso? A não ser que é o que a gente acredita que já aconteceu, quando você deu lá o aceitar se inscrever no site esportivo, você já deu o consentimento. Porém, você pode entrar com uma ação, recorrer, naquele caso do vício do consentimento. Você falou, olha, o termo tinha 500 páginas, você só queria ler uma notícia e deu ok. Mas agora eu quero que tire. Só que se você tiver lá, a empresa não conseguir provar que você deu o consentimento, cabe a multa lá. E as multas são diárias. No final vai acontecer igual o GDPR, quando entrou em vigor, então você entrava e tinha um pop-up com uma descrição breve para você aceitar. Sim, uma descrição breve. É exatamente isso que a gente tá vendo um movimento. Você não vai ter lá mais aquele termos de uso, aquela cultura, né? Next, finish. Não vai ter mais isso. Vai ter lá um balãozinho simples falando, olha, a gente vai capturar a sua navegação, a gente vai expor o seu nome e a gente vai vender isso para alguém. Um exemplo. De forma que qualquer pessoa leiga consiga rapidamente identificar o que está sendo usado, o que ela está fornecendo. Certo? Respondi a sua pergunta? Sim. Sim? Vamos passar aí. Bom, então, eu pensando assim, mais ou menos, o caminho que eu fiz para poder saber um pouco mais. Lembrando que hoje no Brasil a gente não tem, assim, nossa, essa pessoa é especialista em LGPD. A gente tem pessoas que foram pioneiras. Tá? A gente tem já a LGPD comentada, escrita por vários nomes respeitados do direito e tal, mas há 2 anos atrás nem existia LGPD. Então eu coloquei aqui mais ou menos o caminho que, pelo menos eu, trilhei para chegar mais ou menos onde eu estou. Então, primeira, buscar reconhecimento preliminar. O que é LGPD? Da onde vem? Para onde vai? É exatamente o que a gente está fazendo hoje. Fui frequentar palestras, fui pesquisar blogs, assisti alguns webinários na internet, tem canais de advogados falando sobre isso também. Grupos de WhatsApp, Facebook. Lembrando que, exatamente como a gente falou hoje, nem tudo que está na internet é verdade. Nem todo material é de qualidade. Mas é uma fonte preliminar que você consegue saber, ver um evento. Então, acho que o que vocês estão fazendo aqui é exatamente o primeiro passo. Tá? Depois, você pode procurar também alguns cursos. A Udemy tem um curso muito bom, que inclusive a gente está participando. É um curso que te prepara, um curso oficial, que te prepara para a certificação relacionada à proteção de dados. Tem também o Data Privacy Brasil e a gente achou recentemente alguns cursos do próprio governo federal que instrui sobre a LGPD. Então você tinha aquela informação inicial, agora você pegou uma informação com um pouco melhor de conteúdo. Pode passar mais um? Mais um, acho. Aí. E depois o que eu fui ver? Bom, eu tive uma informação inicial, vi isso sobre a ótica de alguém, a ótica lá da pessoa que deu o curso, e eu falei, bom, agora eu quero ter a minha ótica. Eu quero ter a minha interpretação sobre a LGPD. E eu fui buscar a lei. Joguei no Google, lei 13.709. A lei não é muito extensa, deve ter por volta de 65 artigos, isso dá o quê? 20 páginas? 27 páginas. Dá para você pegar um dia, olha, em vez de ver o futebol aqui, eu vou ler a lei para ver sobre o que ela fala. E foi justamente o que eu fiz. E aí que a gente sempre acaba achando uma coisa diferente, uma coisa que a gente pulou, a gente começa a ver com outros olhos. Claro que cada um vai ver de acordo com uma ótica. Se eu sou designer, aquele artigo lá, nossa, eu vou aplicar isso aqui no meu dia a dia. Se eu sou um modelador de dados, nossa, vou ter que aplicar aqui a anonimização nesse dado, pseudo-anonimização naquele, e assim por diante. E isso evita que você caia em fake news. Né? Olha, a LGPD vai barrar todas as empresas de dados do Brasil. Não é verdade. Isso você vai tirar suas próprias conclusões. E, por último, eu busquei, tendo o conhecimento preliminar, a minha opinião, eu fui ver o que especialistas achavam sobre o assunto. As pessoas que estão mais à frente. Tem um livro muito bom da
Patrícia Peck Pinheiro, que é uma advogada muito respeitada no direito digital, que inclusive está aqui. Proteção de dados pessoais. Comentários à LGPD. Então, o que ela fez? Ela lançou um livro onde ela pegou a lei e comentou. Certo? Principalmente para gente que não é da área do direito, esse tipo de comentário ajuda bastante. Para advogados, mais ainda, porque ela faz referência, olha, pegou daqui a LGPD, pegou dali. Então, isso aqui, se você quer se especializar, é o livro que eu recomendo para vocês hoje. Tá? A gente tem também o Opsi Bloom, que aquela imagem nossa foi tirada de um artigo publicado pelo Opsi Bloom. E muitos outros aqui, Marcos Ferneda, assim por diante, Matheus Pedro, também nosso amigo. A gente está escrevendo aí sobre o assunto que tem. Pode passar. Você perguntou das certificações. A gente tem a Exim, que é uma entidade certificadora, mas, como a gente falou, como a NPD não definiu exatamente quais são as regras, o curso dela é um curso meio essencial. Não tem uma certificação, ó, encarregado de dados júnior, certificação, não tem. Eles ainda vão criar isso baseado no que a NPD dá de nomes. Até porque eu posso te falar, olha, tem lá, né, Matheus, a proteção de dados essentials, né, que é uma certificação básica. Mas nada assim, controlador LGPD, operador LGPD, ainda não tem isso. E aí isso qual seria? Então, a gente colocou a ISO aqui, mas não necessariamente que a ISO tem uma certificação voltada para a LGPD. Porém, a gente sabe que as normas ISO elas são bem restritas. Então, a gente vê que nesse primeiro momento, que a gente não tem uma certificação voltada para a LGPD, específico para tal posição, você ter um conhecimento de certificação ISO, de auditoria ISO, vai te dar uma vantagem nesse mercado. É a mesma coisa quando vê uma tecnologia nova, né? Veio um framework JavaScript novo lá. Tem lá o Angular, o React, o Vue, e veio, sei lá, Star. Você pode não saber nada sobre esse novo framework, mas se você tem um conhecimento bom dos frameworks já existentes, você vai conseguir se adaptar mais fácil. Mais ou menos assim. É muito mais fácil para uma pessoa que já trabalha pegar um framework novo. Claro, pelo menos eu, às vezes eu tenho resistência de tecnologia nova. Mas, para o pessoal da LGPD, quem já tem um conhecimento bom de ISO, de GDPR, está na frente. GDPR principalmente, porque a LGPD é baseada na GDPR. E o que a gente prevê é que muitas outras vão surgir. É que como a gente não tem ainda definido algumas diretrizes pela ANPD, que está sendo criada ainda a agência, a gente não tem ainda o que um DPO tem que saber na risca para poder ter essa certificação. E para finalizar aqui, a gente fez uma brincadeira, né? Dos 7 erros que você não vai cometer sobre LGPD. Bom, primeiro, essa lei não vai pegar. Todos os eventos que a gente vai, todas as palestras, alguém fala isso aqui. Essa frase, essa lei não vai pegar. Não, essa lei não dá, não vai acontecer, ninguém vai se adequar. Não caia nisso aqui. Não aceite isso como verdade, tá? Por quê? Porque é uma lei que já foi publicada, várias empresas já estão em compliance, outras estão correndo atrás. Se você parte dessa premissa e chega na hora, você não está adequado, você vai pagar o preço. E é caro. Só acrescentar. Se a lei não pegar, a gente para de fazer negócios federalmente com a União Europeia. Sim, é o próximo slide, eu acho. Vou chegar lá. Essa lei é para os grandes. Isso aí é para quem fatura acima de 1 bilhão por ano. Não é. Não é. O legislador que definiu a lei, ele colocou lá que essa lei era para qualquer um que trabalhe com dados de pessoas naturais. Tratamento de dados de pessoas naturais. Tem lá a exceção prevista de que pode ser que sejam excluídos os pequenos. Mas isso não está confirmado ainda. Vai ficar a cargo da NPD. Isso não afeta meu trabalho.
Então, a única forma disso não afetar o seu trabalho é você morando numa ilha. Se você mora na ilha lá, você não transaciona com outro país, você não transaciona com outra empresa, você, com certeza, isso não vai afetar seu trabalho. Por quê? Hoje, uma grande empresa, ela contrata serviços de outras empresas, certo? Então, vamos supor que eu sou um grande banco aqui. Eu transaciono com vários países. Se eu contratar você como consultor e você não está em compliance tratando com meus dados, eu perco toda a minha estrutura de compliance. Certo? Então vai chegar no nível que o grande está em compliance, o médio para contratar com o grande vai ter que estar em compliance, e o pequeno para transacionar com o médio vai ter que estar em compliance também. Isso vai cascatear. Então no final vai afetar o trabalho de todo mundo. Certo? Bom, aí você pode falar assim, olha, eu sou desenvolvedor. A responsabilidade não é minha. Isso aqui quem tem que pensar é o dono da empresa. Isso quem tem que pensar é o meu gerente, o arquiteto, o jurídico. Bom, vou continuar trabalhando aqui. Quando der um problema, o jurídico resolve. Não é bem assim. Todo mundo tem que estar ciente das suas responsabilidades. Por quê? Porque a lei traz a figura do operador de dados. Certo? Então, de repente, você está lá, a sua aplicação, você está